o fato de você fazer balé hoje pode te abrir um leque de fazer renda com isso. Oi, professora ou futura professora. Separei esse conteúdo aqui especial para você. Ele vai te ajudar a se preparar para o workshop Professora de Balé com Maestria, um evento online gratuito, onde eu vou te mostrar como que você faz para se tornar uma professora de balé formada pelo método TBD com reconhecimento do MEC e ainda gerar uma renda extra com balé. Assista esse conteúdo aqui até o fim, porque ele foi escolhido a dedo para te ajudar a dar os primeiros passos nessa jornada. Agora, vamos para o conteúdo de hoje, que ele tá incrível. Bora lá! Como é que a gente faz para fazer uma renda extra com balé sem precisar de faculdade? Bora conversar sobre isso? Então bora lá, seja muito bem-vinda aqui para o nosso bate-papo, para nossa live aqui. Essa live aqui é uma live de aquecimento para o nosso workshop Professora de Balé com Maestria que está chegando. Sim, o workshop Professora de Balé com Maestria. Eu vou te mostrar como que é possível você se tornar uma professora de balé pelo método TBD, com reconhecimento do MEC, sim, sabendo exatamente como dar aulas de balé para diferentes idades, o que dá, em qual momento dá, sim, o que deve compor ali a sua aula, tudo isso você vai aprender lá no nosso workshop de balé, Professora com Maestria, que vai acontecer na próxima semana. Então, se você ainda não se inscreveu para participar do workshop, a hora é agora. Quem está no Instagram, link está na bio. Quem está no YouTube e no Facebook, o link vai estar fixado aí nos comentários ou embaixo desse vídeo, caso você esteja vendo a gravação. Mas bora lá que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como que a gente faz para ganhar uma renda extra com balé sem precisar de faculdade. Bom, eu sei que a gente sempre imagina, né, que para eu conseguir, de repente, né, transformar, a gente para um pouquinho, né, para pensar. Antes da live eu fui fazer um chá e eu tava pensando nisso, né. Eu falei, nossa, quantas profissões, né, a gente realmente tem a oportunidade de transformar anos de prática em uma ferramenta tão poderosa como é se tornar professora de balé. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá e, por exemplo, a gente passa anos estudando, né? É colegial, é faculdade e tal. E de repente você se torna uma professora ali universitária. Quanto dessa sua prática de estudo você leva realmente para sua profissão como professora universitária? Você sempre esteve naquele meio, você sempre esteve ali estudando, se dedicando, mas como aluna. E quando você se torna professora, o quanto você consegue aproveitar disso para a sua profissão? Na verdade é muito pouco, né? Muito pouco. E no balé, é o contrário, é muito. Às vezes a gente passa anos sendo bailarinas e a gente não vê que essa nossa jornada de estudante de balé, ela pode nos ajudar muito numa nova profissão que muitas vezes a gente não faz nem ideia. A gente só fica ali, né, tá ali vislumbrando a dança em si, o quanto aquilo nos faz bem. Muitas mulheres começam balé depois de adulta, buscando realizar um sonho e o quanto aquilo faz bem para ela, mas nem percebe que o fato de você fazer balé hoje pode te abrir um leque de fazer renda com isso. Olha que loucura! Isso é loucura, né? E é real. Muitas professoras de balé começam a dar aulas de balé pela experiência que elas têm como bailarinas. Sim, isso é muito comum, muito mais comum do que você possa imaginar. Vai ser a melhor professora do mundo, né? Aquela professora que usa apenas a experiência que ela tem para dar aulas? Claro que não, né? Dar aula é diferente de fazer aula. Então eu preciso sim
aprender a dar aulas de balé se eu quero ser uma professora reconhecida, uma professora que realmente se torna referência, que ganha bem com o que faz. E eu preciso estudar para isso. Mas o tempo que você teve como bailarina, ou que você tem como bailarina, ele também vai contar. Ele não é a única coisa, mas ele vai contar. E aí a gente entra num outro impasse, né? As pessoas que começam mais tarde balé, né? Então tem muitas mulheres adultas que começam balé depois de adulto, ali na fase dos seus 30, 40, 50 anos, e acha que não pode se tornar uma professora porque começou tarde. E, gente, isso é um grande mito. Eu tenho professoras de balé, sim, que se formaram pelo método TBD, que hoje estão dando aula e que começaram balé depois dos seus 30, 40 anos de idade. Às vezes ela começou depois de se aposentar. E hoje ela é uma professora de balé formada com reconhecimento do MEC. Então, essa história de que a gente tem a idade certa para começar os nossos estudos no balé, para se tornar professora, isso é uma grande mentira. Não existe idade limite para isso. A qualquer momento você pode sim iniciar a sua formação para se tornar uma professora de balé. Mas o que é o ponto mais interessante? É que toda a sua jornada como bailarina, ela também conta. Diferente de muitas profissões por aí, né? Tem muitas profissões que não interessam. Quanto eu fui no médico quando eu era criança, isso não vai me ajudar na minha formação se eu for médica. Olha que loucura. Louco, né? E eu tava lá fazendo meu chá, preparando aqui pra vir pra essa live e tava pensando em tudo isso. Mas bora lá, porque hoje a gente vai explorar um pouquinho sobre essa questão de ganhar uma renda extra com balé. Muitas vezes quando a gente tá... Eu lembro quando eu só fazia balé, eu não era professora, né? E meu pai, quem arcava ali com as contas, eu lembro dele falar, nossa, esse negócio de balé, o dinheiro só vai, né? O dinheiro não volta. E você tem a oportunidade de fazer esse dinheiro voltar. E não só o dinheiro, mas você já parou para pensar o que é ser professora de balé? Quem aí já parou para pensar o que é ser professora de balé? Quem aí já dá aulas de balé? Quem nunca deu e tá de repente pensando, será? Você já parou para pensar o que é ser uma professora de balé? Eu acho que uma das maneiras mais inteligentes da gente responder essa pergunta é a gente voltar pra gente mesma. Olha para trás, o que você lembra das suas professoras de balé? Quem eram elas para você? Professora de balé se torna referência para as pessoas, né? Para os seus alunos. Se torna referência não só pela dança em si, mas muitas vezes pela disciplina, muitas vezes fisicamente. Eu lembro que a minha primeira professora de balé, ela chamava Edmeia. E eu lembro de olhar para ela assim, eu tinha o quê? Uns 12 anos de idade, por aí. E eu lembro de ver ela mostrando os exercícios ali na barra e eu olhar para ela e falar, nossa, um dia eu quero ter umas costas igual a dela. Gente, eu tinha 12, 13 anos de idade. E eu achava as costas dela linda. A gente começa, quando a gente é aluna de balé, a gente olha para nossa professora com muita admiração. E a maneira como a professora fala, o que ela fala, como ela motiva, como ela ensina, tudo isso vai fazendo com que a criança, ali no caso, ela de alguma maneira vai sendo lapidada, né? Ela vai sendo formada pela visão com que ela tem da professora dela. Então, sim, dar aulas de balé vai além de você ensinar balé. Você começa a se tornar, assim, referência para os seus alunos. Referência tanto no seu comportamento, na sua maneira de se vestir. Tudo isso vai influenciando as outras pessoas. Então, quando a gente pensa
no balé em si, e você que ainda não dá aula e nunca parou para pensar nisso, o fato de você fazer balé hoje, ou ter feito, te dá uma gama de ferramentas que você pode usar muito na sua aula. E eu volto a dizer, não é somente o que eu aprendi em sala de aula que me faz uma boa professora, não. Muito pelo contrário. Tem muita bailarina que é muito boa como bailarina, mas que não é tão boa como professora, porque não sabe como ensinar. Então, se você tem uma paixão chamada balé e você tem um desejo de viver mais essa paixão, se tornar uma professora de balé pode ser um caminho para isso. Pode ser um caminho para você nunca mais perder o contato com o seu balé. Nunca mais perder o contato com o seu balé. E para você chegar lá, para você se tornar uma professora de balé, você não precisa de faculdade de dança. Você não precisa de faculdade de educação física. Não hoje, no momento em que eu estou fazendo essa live. Na verdade, atualmente, qualquer pessoa pode dar aula de dança. Existem leis que estão em aprovação para que isso seja regulamentado. Sim, então vai chegar o momento, se Deus quiser, que isso vai ser regulamentado. E aí, só quem tem a formação é que pode dar aula de balé. Ok? Hoje isso não tem. Mas, se eu quero ser uma professora de balé, que sabe o que está fazendo com os meus alunos, que tenha consciência de que dar aula de balé não é só ensinar os movimentos, mas é se tornar realmente referência para aquelas pessoas para quem eu dou aula, eu posso sim investir na minha formação. E uma das maneiras para você fazer isso é participando do workshop Professora de Balé com Maestria. O workshop que vai acontecer na próxima semana é um momento onde eu vou mostrar para você como que você deve fazer, quais são os seus primeiros passos para que você se torne uma professora de balé formada pelo método TBD. O que é o método TBD? Método TBD é a técnica de balé em detalhes, que é uma maneira de você ensinar balé para as pessoas de diferentes idades, desde o baby, né, ali a partir dos seus 3 aninhos de idade, até a fase adulta, balé intermediário, balé avançado, não importa o nível e não importa a idade. Mas é uma forma de você ensinar balé através dos detalhes do movimento do balé e dos detalhes da biomecânica do nosso corpo. O nosso corpo, ele tem uma maneira de funcionar. O balé, ele tem, cada um dos movimentos tem as exigências técnicas daquele movimento. Quando eu entendo as exigências técnicas do movimento e entendo a biomecânica do corpo humano, eu consigo casar esse conhecimento e ensinar balé de uma maneira que a outra pessoa que está aprendendo, ela consegue acelerar o processo de aprendizagem dela. Sim, tudo isso explorando os detalhes do movimento do corpo humano e do movimento do balé. E é exatamente sobre isso que eu vou ensinar para você no workshop Professora de Balé com Maestria. Vai acontecer na próxima semana, é um evento totalmente online e é gratuito. Então, se você ainda não se inscreveu, quem está no Instagram, link está na bio, quem está no YouTube e Facebook, link está fixado aqui nos comentários, ou vai estar embaixo aqui desse vídeo. Mas é muito importante que você participe. Por quê? Quando você se torna uma professora de balé, você abre um leque de opções de como trabalhar com o balé de uma forma que você consiga fazer essa renda extra. Primeira maneira, dando aulas, óbvio, né? Eu posso pegar uma turma de balé numa escola de balé ou numa academia de balé
e ser a responsável ou uma professora substituta ali que ganha pela hora aula dada, mas essa não é a única maneira. Você pode propor ensinar balé no condomínio que você mora. Sim, lá tem várias crianças, ou tem um grupo de adulto. Você pode propor ensinar balé no clube do livro da sua cidade. Você pode propor ensinar balé lá no clube social ali da sua cidade. Você pode aprovar um projeto na prefeitura. Tem uma aluna que fez a formação TBD e ela aprovou um projeto dentro do laboratório que ela trabalha, um laboratório de exames, né? E então ela é biomédica e ela faz os exames e tal. E ela, paralelo a isso, ela aprovou um projeto onde ela vai usar o balé como uma ferramenta de atividade laboral. Então, deixa eu ver como eu posso explicar isso. Quando as pessoas trabalham muito tempo sentado e tal, e precisa fazer uma atividade para fazer alguns alongamentos, para se movimentar um pouco ali na jornada de trabalho. Ela vai entrar com balé nessa atividade. Simplesmente por quê? Porque ela tem a formação, ela tem o reconhecimento dela do MEC e ela conseguiu essa aprovação. Então, quando a gente se prepara, quando a gente entende que ser uma professora de balé, eu não preciso de faculdade, mas eu preciso aprender a ser professora, e aí eu me dedico para isso, faço uma formação voltada para isso, um leque de opções se abre. Você não precisa apenas dar aulas de balé, você pode fazer um monte de outras coisas. Tem pessoas que desenvolvem coreografias, né? Começa a trabalhar como coreógrafa. Tem pessoas que vão fazer coreografia para casamento. Tem pessoas que vão trabalhar em projetos sociais. Tudo isso é uma maneira de você abrir o seu leque para que você consiga fazer dessa sua paixão pelo balé um caminho de renda extra através do balé e sem precisar de faculdade. Sim? Então, qual é a minha proposta aqui para você hoje que tem pensado nessa possibilidade? Primeiro, se você ainda não dá aulas de balé, mas já faz balé, né? A gente precisa estar fazendo para que a gente realmente entenda do que a gente vai aplicar ali, ensinar ali. Fica o meu convite para você participar ali do workshop. Você que já faz balé e não tem uma formação, é hora de participar do workshop Professora de Balé com Maestria. Porque lá você vai entender o exato caminho para você conseguir alcançar a sua formação como professora de balé, com o reconhecimento do MEC. E para isso, quem tá no Instagram, link tá na bio. Quem tá no YouTube e no Facebook, link tá fixado aí nos comentários. Sim? Quem tá vendo a live depois, o link está embaixo aqui do vídeo. Mas, na semana que vem, a gente vai ter 3 aulas, sim? Eu vou liberar a primeira aula na segunda-feira, a segunda aula na quarta e a terceira aula na sexta. São 3 aulas para mostrar para você o exato caminho que várias mulheres adultas têm feito para conseguir se tornar uma professora de balé formada. Então, se você ama, né, se você tem essa paixão pelo balé e deseja transformar isso realmente em profissão, o workshop Professora de Balé com Maestria vai te ensinar o exato passo a passo, o caminho que você deve trilhar para você conquistar o seu certificado, a sua certificação e mais do que isso, né? Para você conseguir desenvolver essa habilidade de dar aulas, porque muitas vezes a gente acha que dar aula de balé é só eu ir lá e reproduzir aquilo que eu aprendi em sala de aula. Só que quando a gente está em sala de aula, a gente está com a visão de aluna.
Você não está numa sala de aula fazendo uma aula de balé com o olhar de professora. Não, você está ali como aluna. E como aluna, você tem sim uma visão com outro foco, então ela se torna limitada quando a gente fala sobre dar aulas. Imagina que tem uma estrada, eu gosto muito dessa analogia. A gente vai pegar a serra, sim, para ir ver o mar. E lá tem a estrada, né? E a serra é cheia de curvas, sim. Quando você está descendo a serra ou subindo a serra, você tem uma determinada visão da estrada. Sim, você está indo, de repente você vê a curva, você vê a mata ou a rocha, enfim, né? Na serra tudo é muito fechado. Você tem a visão da estrada. Essa é a visão de uma aluna de balé. Então, se você tiver que explicar essa estrada para uma outra pessoa, você vai falar, ó, você vai seguir até tal lugar, aí vai vir uma curva, bem na curva assim vai ter um restaurante que tem um portão azul. Você vai descrever essa estrada com os detalhes que você tem de quando você está ali na estrada. Quando você se torna professora de balé e você estuda para isso, você se forma, você entende como é ensinar balé, o que é que eu devo ensinar primeiro, como que eu ensino, se eu quero que a minha aluna faça um giro, faça uma pirueta, o que eu preciso ter ensinado na barra? Tudo isso faz parte de uma formação para dar aulas de balé. Quando eu passo por essa formação, eu vejo a estrada, eu conheço a estrada pelo caminho da estrada, mas depois da formação eu também conheço essa estrada com a visão de cima, como se eu estivesse num helicóptero ali olhando a estrada de cima, um drone que olha a estrada de cima. Faz sentido? Se tornar professora de balé é sair de dentro do carro da estrada e olhar de cima como se você estivesse num drone. E lá você vai conseguir exatamente ver, eu quero chegar ali, ó, ali na frente, mas antes de chegar lá eu tenho que passar por essa curva, por essa curva, por essa curva com as minhas alunas. Isso é se tornar uma professora de balé, é quando você consegue ter a visão do todo. E essa visão do todo, a gente não precisa fazer faculdade para isso, mesmo porque quando você faz faculdade de dança, você vai ter a visão do todo da dança, não necessariamente do balé. Pergunta para qualquer pessoa que faz faculdade de dança. Lá eles estudam a fundo a dança, não necessariamente balé. Porque balé é só mais uma dança. E a faculdade de dança, ela precisa abranger o todo. Ela precisa moldar a forma como a pessoa vê a dança. A proposta de se tornar professora de balé é você ir a fundo na dança chamada balé. Lá a gente não vai estudar contemporâneo, a gente não vai estudar jazz, a gente não vai estudar moderno, a gente vai estudar balé. Por isso que uma formação voltada para balé, como é o método TBD, você vai passar um ano nessa formação realmente aprofundando em balé, em ensinar cada um dos passos de balé para diferentes idades e para diferentes níveis. Quando você faz a formação, as alunas saem da formação, elas sabem como dar uma aula para baby, para criança, que precisa ali de todo o arsenal lúdico para conseguir dar aula para essa criança, para que a criança consiga prestar atenção. Ela sai sabendo dar aula para uma turma de iniciante de adolescente, uma turma de iniciante de adulto, uma turma de intermediário, uma turma de avançado. Independente do nível. Por quê? Porque a gente passa a ver de cima. E aí, meus amores, a proposta que eu tenho para vocês durante o nosso workshop é realmente mostrar para você por onde você deve seguir para que você se torne uma professora de balé formada, sim, com o método TBD, com o reconhecimento do MEC. E para isso eu preciso que você
Participe do workshop Professora de Balé com Maestria, porque é lá que eu vou mostrar para você o exato caminho. Como que eu faço para participar, Mari? Primeira regra, você já precisa estar fazendo balé, você já precisa estar na estrada da serra, né? Vendo ali pela estrada, ter a visão dessa estrada. Sim, Mari, nunca fiz balé. Não, o workshop não é para você então. O workshop é para mulheres adultas que já fazem balé ou quem já é professora de balé e deseja ali uma formação, deseja se aprofundar para saber exatamente como ensinar balé. Sim, nesse workshop que começa na próxima semana, já se programa, ele vai durar uma semana. Sim, começa na segunda, termina no domingo. No domingo todas as aulas saem do ar. É fundamental que você assista às aulas enquanto elas estiverem liberadas. Então, se inscreva, faça sua inscrição, é gratuito, o evento é totalmente online e lá você vai entender exatamente como fazer com que a sua paixão pelo balé se transforme numa profissão. Ok? É isso que eu vou ensinar para você no workshop. Quem já tem essa profissão, como que você faz para você conseguir finalmente ser regulamentada, ter a sua formação. Ok? Combinado? Vejo vocês no workshop. Olha lá, vejo vocês no workshop. Ó, beijos para vocês, vejo vocês no workshop. Beijo, beijo, beijo. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, ó, se prepare para o que tem por vir no workshop Professora de Balé com Maestria que tá chegando. E caso ainda não tenha feito a sua inscrição, clica no link aqui da descrição ou em Saiba Mais e se inscreva agora mesmo. O evento ele é online, ele é gratuito, mas ele vai ser liberado apenas para quem se inscrever. Então, bora clicar e se inscrever.